Olá, meu nome é Lívia e eu irei apresentar os diferentes tipos de ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos apresentam dois tipos, o ácido desoxirribonucleico, ou DNA, e o ácido ribonucleico, ou RNA. O DNA carrega toda a informação genética de um organismo. Sua estrutura é uma fita dupla em forma de espiral, dupla hélice, como está mostrado na imagem. Ele é composto por bases nitrogenadas, pentose e fosfato. Quanto ao RNA, ele tem como a principal função a síntese de proteínas. Sua estrutura é uma fita única, demonstrada na imagem. É composto por ribonucleotídeos, que são formados por ribose, fosfato e bases nitrogenadas. O RNA apresenta três tipos. O RNA mensageiro, RNA-M, que é responsável pela codificação das proteínas. O RNA transportador, RNA-T, que realiza o transporte de um aminoácido específico para a síntese proteica. E o RNA ribossômico, RNA-R. Esse tipo de RNA se acumula e forma regiões chamadas nucleolos. Nesses locais, eles se combinam com proteínas, gerando ribossomos. Quanto às bases nitrogenadas, o DNA apresenta citosina, guanina, adenina e timina, que formam pares, sendo eles adenina e timina e citosina e guanina. O RNA apresenta citosina, guanina, adenina e uracila no lugar da timina, e seus pares de base são adenina e uracila e citosina e guanina. Aqui nós temos uma imagem das estruturas químicas de cada um dos tipos de ácidos nucleicos. Bom, irei falar um pouco sobre os nucleotídeos. De modo geral, os nucleotídeos são compostos por um grupo de fosfato, açúcar e base nitrogenada. Porém, essa composição pode variar, como ocorre, por exemplo, com as moléculas de DNA e RNA. Logo à frente, irei falar mais sobre. A principal diferença do nucleotídeo e nucleosídeo, como a gente vê aqui, é que o nucleotídeo tem um grupo de fosfato, enquanto o nucleosídeo não tem. É tanto que a gente vê pelo gráfico que o nucleotídeo tem um grupo de fosfato e é denominado pelo número 1, e o nucleosídeo pelo número 3, que possui as bases nitrogenadas. Bom, outras partes, como as moléculas de açúcar e as bases nitrogenadas, são comuns a ambos, nucleotídeo e nucleosídeo. Normalmente, em células vivas, os nucleotídeos são as unidades funcionais, não os nucleotídeos. Isso ocorre porque os nucleotídeos são os blocos de construção dos ácidos nucleicos, e certos nucleotídeos servem como medida de energia da célula, que poderia ser, como exemplo, o ATP, né, feito pela mitocôndria, e aquele processo energético. No entanto, o nucleosídeo também são importantes, né, para o corpo e tudo mais, uma vez que possuem propriedades anticâncer e antivirais, ou seja, os dois fazem um papel muito importante no corpo humano. Bom, e a gente consegue ainda ver uma semelhança entre os dois. Tanto o nucleotídeo quanto o nucleosídeo têm um açúcar pentose e uma base nitrogenada. Quanto ao grupo de fosfato, quando um grupo de fosfato se liga a um nucleosídeo, eventualmente ele se torna um nucleotídeo. Então, querendo ou não, os dois, por mais que em pequenas partes sejam opostos, pode ocorrer alguma ligação e se tornarem um só, como a gente vê também no gráficozinho. Nisso, a gente vê as estruturas do nucleotídeo, no DNA e RNA. Sabemos que o DNA, né, está lá guardado no nosso material genético, o RNA faz aquela cópia que a gente já está careca de saber, e podemos ver pela sua estrutura a diferença na uracila e guanina. Então, prestamos atenção. Um nucleotídeo é formado por 3 moléculas, as quais que variam entre o DNA e o RNA. Temos as bases nitrogenadas, chamadas bases purinas, que chama adenina, guanina, e as bases primidinas, citosina, uracila e timina. Temos o grupo de fosfato, o grupo químico derivado do ácido fósforico.
A única porção que não varia do nucleotídeo, e temos também uma pentose, um açúcar de 5 carbonos no DNA, que temos a desoxirribose e no RNA a ribose. Vemos aqui a diferença. Também podemos saber a função dos nucleotídeos, como a função biológica, armazenamento e transferência da informação genética. Nas células, a maioria dos nucleotídeos encontra-se na sua forma polimerizada, como o DNA e o RNA, que é o que vemos, né? A principal função do nucleotídeo está aí no DNA e RNA, e outras funções são livres, derivadas de uma grande são livres e desempenham uma grande variedade de função. Como eu falei, a questão da respiração celular, que ela está introduzida na mitocôndria para fazer a mudança genética e tudo mais. Temos também coenzimas, que ajudam nessa quebra, né, de açúcar, na quebra de gordura, e entre outros. Nossa. Ui. Oi, pessoal, vou apresentar para vocês um exemplo da aplicação da química dos ácidos nucleicos na biologia. Dentro da grande área da biologia molecular, há a técnica de edição genômica. E vocês já devem ter ouvido falar da técnica de edição genética CRISPR-Cas9, que é uma ferramenta que modifica seletivamente os padrões de DNA, sendo que o RNA é quem serve de guia para a enzima Cas9. Por quê? Porque na edição genética, além do uso da técnica CRISPR, ela é associada ao uso da enzima Cas9, que dentre as várias enzimas é a mais conhecida. E ela é proveniente da bactéria Streptococcus pyogenes. E aqui onde se dá todo o processo, e como o tempo é curto, não tem como aprofundar em como ele ocorre, né? Temos aqui um exemplo específico de uma planta de milho que é atacada por esse inseto. O que os cientistas fizeram? Pegaram uma toxina de uma X-bactéria, dessa bactéria, Bacillus, modificaram o DNA da planta. O resultado foi uma planta resistente a esse inseto, porque o inseto, ao comer a planta, ele vai morrer com a toxina que foi introduzida no DNA da planta. E isso faz com que os pesticidas sejam menos usados, né, em função da resistência da planta. A edição genética ela pode ser usada em muitos ambientes, como a gente vê aqui, ó, muitas linhas, né? Produção de biocombustíveis, vacinas, medicamentos, própria edição de gene, edição de alimentos. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Essa foi a apresentação.